Você conhece alguém desequilibrado emocionalmente? Tem alguém aqui desequilibrado emocionalmente? Não levanta a mão. Pode ser, em um ambiente que tenha 20 pessoas, tem um que levantou a mão lá em cima. Lá é bom que ninguém sabe quem é. Em um ambiente que tenha aí mais do que 20 pessoas, deve ter pelo menos uma pessoa ou duas desequilibrada emocionalmente. Nós estamos começando um novo ano. E tem muita gente que perde oportunidades por causa do desequilíbrio emocional. Tem muita gente que vai conquistando, vai fazendo e depois põe tudo a perder. Você conhece gente que pôs tudo a perder? Estava indo tão bem, perdeu o equilíbrio, perdeu tudo. Às vezes, no desequilíbrio, se perde o casamento. Muitas vezes, no desequilíbrio, se perde o filho, se perde a filha. Estou vendo esse bebê aí, mas nascer um dia desse já está desse tamanho. E às vezes, num momento de desequilíbrio emocional, o pai ou a mãe falam de maneira tão dura, tão agressiva, tão impaciente, e aí perdeu o vínculo emocional com os pais, com os filhos. Aqui no comentário tem um tio babão. Tem um tio babão elogiando a sobrinha linda. Vou falar agora que ela não está aqui, então ela não vai nem saber. É o Márcio elogiando minha sobrinha linda, louvando a Deus. E às vezes a gente não compreende a importância de manter o equilíbrio emocional. Tem gente que precisa administrar suas emoções para preservar suas conquistas. Então, 2024 está aí, estamos ainda menos de um mês desse ano. É importante que nós alcancemos equilíbrio emocional em 2024 para consolidar conquistas, para avançarmos, para administrarmos tensões, para administrarmos momentos difíceis. 2024 nos reserva um ano cheio de surpresas. Surpresas maravilhosas, surpresas não tão boas assim. E se eu não tiver equilíbrio emocional, eu me perco juntamente com a minha cabeça. Então, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, quando Paulo faz um convite para que nós tenhamos de nós mesmos um olhar sereno, honesto, verdadeiro, porque há sempre uma tendência de olharmos para nós mesmos com olhares diferentes. Tem gente que tem uma autoestima tão saudável que é um problema. Ele se acha bom demais, ele se acha o suprassumo, ele não consegue enxergar suas limitações, só enxerga as suas virtudes. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, com base na graça que recebi, ou seja, não é com base no que eu acho, não é com base no que eu estou sentindo, mas com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Tem gente que não gosta de receber advertência, especialmente se a advertência for por escrito. No âmbito profissional, a gente que já exerceu função de gerência, eu cheguei uma vez, fui assumir a agência da Hermes Macedo, no Bacaxeri. No dia que eu cheguei, no primeiro dia, tinha lá um vendedor muito capacitado, muito qualificado, mas quando viu que estava chegando um novo gerente, o camarada botou as asinhas de fora. Mas eu estava chegando.
E aí, no final do dia, ela bateu boca com outro funcionário lá, brigaram os dois funcionários. No dia seguinte, ao invés de eu ir abrir a agência, eu fui direto no Recursos Humanos. E disse, olha, me dá o histórico aí desse funcionário. Aí eu disse, olha, eu vou dar uma advertência para ele por escrito, mas para esse outro aqui eu vou dar uma justa causa. Então já prepare o levantamento dos custos da exoneração, da demissão. Eu disse, sim, senhor, na HM gerente tinha autonomia. Chego lá na loja, chamo um individualmente, você brigou na área de vendas, isso é muito ruim, muito negativo, assine aqui essa advertência. E o cara humildemente assinou a advertência. Aí ficou registrado no prontuário dele. Aí chamei o outro, que era o brabão, que tinha uma autoestima elevada demais, mas que não tinha controle emocional. Disse, olha, você se excedeu, você provocou e agrediu um colega de trabalho. Assine aqui, você está sendo demitido por justa causa. Aí o cara, sei o que, o senhor está se aparecendo, está querendo se aparecer. Falei, você não vai assinar, tem duas testemunhas aqui que assinarão que você recebeu justa causa. Difícil, hein? E aí, nós tínhamos 400 lojas no Brasil. Aí a minha fama ficou muito negativa. O gerente que assume no segundo dia dá uma justa causa e uma advertência. Ninguém gosta de ser advertido, muito menos ser demitido por justa causa. Aquele foi demitido por justa causa porque ele não tinha equilíbrio emocional e ele transgrediu, ele ofendeu e agrediu um colega. Então ninguém gosta de receber uma advertência, mas Paulo diz assim, pela graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Algumas advertências são maravilhosas. É tão bom quando a gente recebe uma advertência, cuidado, você está correndo demais. Cuidado, você está falando demais. Cuidado, você está se excedendo. Alguém que nos quer bem, quer o nosso bem, nos dá uma advertência. Mas Paulo diz assim, eu tenho uma responsabilidade de dar a cada um de vocês uma advertência pela graça que recebi. Que advertência é essa? Não se considerem melhores do que realmente são. Opa! Nós somos bons. Paulo está dizendo isso. Se você não pode se considerar melhor do que o que você é bom. E eu tenho dito aqui que todos nós somos bons. Todos nós temos mais qualidades do que defeitos. Mas cuidado, não se considere melhores do que realmente são. Há uma necessidade de olhar para a realidade. Eu sou bom, mas sei naquilo que eu não sou bom. Eu sei aquilo que é para mim uma limitação. Eu sei os defeitos que tenho. Eu tenho de mim mesmo um conceito adequado. Não maior do que convém, mas também não inferior ao que de fato eu sei quem eu sou. Eu sei meus valores, minhas virtudes, minhas limitações. Eu não posso querer ser mais do que realmente eu sou. Antes, sejam honestos. É uma desonestidade quando eu me acho melhor do que o que eu sou. Pode deixar que isso aqui eu resolvo com os pés nas costas. Eu não estou sendo honesto. Eu já levei algumas chapuletadas suficientes para aprender isso. Eu já fiz, por exemplo, algumas afirmações prematuras, infantis. Isso aqui eu resolvo rapidinho. Travou, não resolvi, foi nada.
Tive que chamar alguém para vir me ajudar. Porque a Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu fui soberbo. Então, olhe para dentro de si e seja honesto com você mesmo em sua autoavaliação. Quando eu sou honesto com a minha autoavaliação, eu sei que eu errei aqui, acertei ali, esse meu erro trouxe consequências, esses meus acertos promoveram grandes oportunidades. Então, Paulo está dizendo isso, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Há uma referência, não é a referência da minha própria compreensão, da minha própria autoavaliação. Eu vou medir-me de acordo com a referência da fé que Deus me deu. Logo eu vou olhar para mim com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou olhar para mim com a ajuda divina. Aquela oração do salmista que diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque ele pode olhar para si mesmo sem compreender o caminho mau. Às vezes eu me vejo com um olhar que denuncia uma intenção equivocada. Às vezes eu me equivoco. Às vezes eu faço o julgamento de uma situação e eu errei. Às vezes eu minimizei um problema muito grave. Às vezes eu superdimensionei um problema muito simples. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para me dar discernimento, me dar sabedoria. Então, o que é fundamental para alcançar esse falado equilíbrio emocional? Eu olho para esse texto e vejo que Paulo diz assim: existe um equilíbrio, não tenha de si mesmo maior conceito do que convém, seja equilibrado, portanto não tenha também abaixo do que convém. Tem gente que tem um complexo de inferioridade, se sente inferior aos outros. E quase sempre o complexo de inferioridade se mostra com complexo de superioridade. Quem tem a necessidade de falar o que é, de dizer o que faz e dizer que é porque se sente incapaz. Mas a gente não quer psicologizar a palavra de hoje. Até mesmo porque psicólogo você tem em todo lugar, mas a palavra de Deus você só tem aqui. E é ela que vai dirigir. Não queremos socializar as relações interpessoais, porque você vive isso aí fora com muita facilidade. Mas o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, que é fundamental para alcançarmos esse equilíbrio emocional proposto pelo apóstolo Paulo? Para equilibrar suas emoções, busque controlá-las. Busque o controle das emoções. Meu coração está angustiado. Eu vou controlar essa angústia. Meu coração está ansioso, está batendo acelerado. Eu vou diminuir esse batimento acelerado. Se eu não fizer isso, eu não vou controlar minhas emoções. Eu recebi um susto, a adrenalina chegou, meu coração acelerou, eu estou pilhado. Mas o ambiente aqui não é para isso. Eu me acalmo, tomo um copo de água, faço uma respiração profunda, 3 respirações profundas, e volto para o eixo. Eu preciso controlar. Determinadas situações exigirão que eu seja mais enérgico, que eu seja mais acelerado, que eu seja um pouco mais ativo do que o comum, e eu precisarei ser. Diretora de escola, então, reúne aí todo mundo. 6ª série, 5ª série, 7ª série, 8ª série, e a diretora chega. Diretora, regra geral,
elas são duronas quando precisa ser. Por isso que a escola delas são premiadas. Hein, diretora? Uma diretora que não sabe controlar as emoções, perde o controle da escola. Porque aluno que quer desafiar, professor que quer desafiar, funcionário, vizinho, e às vezes até superiores. Busque o controle das suas emoções. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que governa o seu temperamento, sua ação, sua atitude, é melhor do que aquele que toma força. Agora aqui quem manda sou eu. Agora vai ser do meu jeito, porque agora sou eu que estou nesse negócio. É melhor ser longânimo. É melhor controlar o seu espírito, é melhor controlar a sua postura. Emoções descontroladas podem nos levar a tomar decisões impulsivas e reagir de maneira prejudicial aos outros e a si mesmo. Eu me lembro que uma atitude precipitada, de um momento em que minhas emoções estavam descontroladas, eu pedi a conta de uma grande empresa que eu ganhava muito bem e era muito feliz. Aí fui para uma outra empresa, achando que ia me dar bem, me dei mal. Fiquei desempregado. Dificultou minha vida, minha carreira, dificultou minha família. Durante alguns meses, Fatinha foi quem sustentou a casa. Graças a Deus. Foi bênção, Fatinha, trabalhar ali naquela universidade. Que maravilha. Foram quase 2 anos de situação difícil por causa de uma besteira, de um descontrole, de uma atitude precipitada, de um comportamento equivocado, porque eu não controlei minhas emoções. Prejudicou a mim, prejudicou outras pessoas. Devemos cultivar a paciência, devemos cultivar o autocontrole, evitando reações impulsivas. Reações que muitas vezes elas são resultado da raiva ou da frustração. Quando a gente toma uma atitude ou a gente reage porque está com raiva, nós vamos sofrer prejuízos e prejudicar muita gente. Ou quando a gente se sente frustrado e reage por isso, vai ter prejuízo. Ao nos esforçarmos para manter o controle emocional, demonstramos o caráter de Cristo em nós, em nossa vida. Porque só Cristo em mim consegue controlar o animal, o bicho, o instinto animal que há em nós. Por isso Paulo vai dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu tenho que considerar essa pergunta. A Bíblia, em Tiago, oferece um conselho valioso para mim e para você, para que a gente possa manter o controle emocional. Tiago diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você já conversou com uma pessoa irada? Ela fala sem parar. Uma pessoa irada não quer ouvir, só quer falar. A minha função no gabinete, ela é interessante. Tem horas que eu digo assim: você quer me ouvir? Porque você já me interrompeu 3 vezes, você só quer falar. Eu já entendi, a situação é essa, está certo? Tá. Então agora para ouvir. Tem gente que fala tanto que nem se ouve a si mesmo.
nem ouve o que está falando, fala demais, nem se escuta. Às vezes eu digo assim: você está se ouvindo? Você ouviu o que você falou? Tiago vai nos dando um sábio conselho para controlar nossas emoções: pronto para ouvir. Vou demorar um pouco para falar, e se o que eu ouvi foi ruim, eu vou primeiro me certificar. Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê uma esposa crente, trabalhadora, comprometida com a igreja do Senhor, porque hoje você só tem uma noiva assim, né? Então, me distraí aqui e me perdi. Para falar, o cara irado, ele não ouve, ele só fala. Então, se você ouviu algo que chegou atravessado, demora um pouco e aí você vai falar, e a sua fala deve dizer assim: o que eu ouvi era realmente o que você queria dizer? Eu ouvi que você disse isso, isso e isso. Era realmente isso? Não, de jeito nenhum. Falei: então o que é que você queria falar? Olha como oferece a chance de a gente controlar nossas emoções, para a gente não perder as emoções e ficar irritado. Então, o desafio primeiro: busque o controle das suas emoções. Busque isso. Não quer dizer que você vai achar sempre, mas se você criar o hábito de buscar esse controle, você vai achar muito, e isso vai ajudar você, nesse ano que se inicia, a preservar conquistas e não desperdiçar tempo e relacionamento. Para equilibrar suas emoções, evite ficar ansioso. Presta atenção que aqui é interessante. Evite. Observe que eu não disse não fique ansioso, mas evite. Por que eu não posso dizer não fique ansioso? Porque é impossível não ficarmos ansiosos. A Bíblia nunca proibiu você de ficar ansioso. A Bíblia dá para você direções sobre a ansiedade. Como é que você lida com isso? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem. Ela existe, ela está aí. A ansiedade, ela não vai chegar, ela está perto de você. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Em outras palavras, você está ficando ansioso, cuidado com isso, porque você não tem cuidado de si mesmo. Você não tem controle sobre você mesmo, mas existe alguém maior do que você, mais forte, que sabe tudo, que tem cuidado de você. Lance sobre ele a sua ansiedade. Ou seja, o texto não está dizendo assim: não fique ansioso. O texto diz: o que você faz com a sua ansiedade? Lança para ele. É igual quando você está em um ambiente que você tem alguém superior a você. Eu sempre brinco assim: é muito bom ser pastor auxiliar, né? Eu gostaria de ser pastor auxiliar, porque na hora que o bicho pega, a gente joga para o pastor presidente: vai lá cuidar. Pastor, eu vim até aqui, como é que resolve isso? Quando eu falo a pastores por aí, eu disse: olha, eu quando me aposentar, vou ser pastor auxiliar, porque pastor presidente aguenta tudo. Apertou aqui, eu lanço para o superior. É assim: funcionário lança para o coordenador lança para o gerente lança para o diretor lança para o CEO. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Percebe que existe ansiedade e ela é inteira, ela é completa. Quando eu sou desafiado a controlar minhas emoções, evitando ficar ansioso, eu evito manter a ansiedade. Ela vem, mas eu mantenho. Talvez hoje eu esteja com uma carga de ansiedade.
A Assembleia da Convenção Batista Brasileira começa segunda-feira, em Foz do Iguaçu. Já estamos mais de 2.000 inscritos. Vem gente do Brasil inteiro. E a responsabilidade desse grande evento está sobre os meus ombros. Então, hoje minha cabeça está muito pensativa, cuidadosa. Começo a cuidar dos termos da fala. Talvez até esse sermão seja para mim, porque vai exigir de mim muito controle emocional. É um ano de eleição geralmente as pessoas querem se mostrar mais, querem debater mais, querem brilhar mais. Alguns querem desafiar a mesa, desafiar a presidência. Então, talvez eu esteja um pouco ansioso, mas o que é que eu vou fazer com essa ansiedade? Vou lançar sobre Deus. Agora, há uma recomendação do apóstolo Paulo diferente disso. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Filipenses, que nós conhecemos bem, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não ande ansioso. Observe que esse também não proíbe a ansiedade. O outro diz o que fazer com ela, esse aqui diz: não andem ansiosos, ou seja, esse andar ansioso é um andar constante. Eu não posso andar constantemente ansioso. E, na verdade, eu não posso andar ansioso por coisa alguma, ainda que seja razoavelmente ou aparentemente justificável. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Aí ele oferece uma alternativa. Eu vou lançar sobre Deus. Agora, para eu não andar ansioso, eu preciso apresentar a Deus, com oração, súplica e ação de graça, o que me causa ansiedade. Eu vou apresentar a Deus. Mas eu preciso apresentar a Deus não em uma postura de desespero, mas também em uma postura de compreensão. Eu vou reconhecer coisas que eu posso agradecer nesse contexto. Eu vou apresentar a Deus a minha oração. Vou apresentar a Deus a minha súplica, o meu apelo, a minha insistência. Essa ordem de reconhecer o que agradecer em uma circunstância, por mais desastrosa que seja, eu tenho o que agradecer. Então, geralmente, quando morre alguém, e a gente está no culto fúnebre, e a gente vai conversar com alguém, diz: pelo menos agradeça a Deus porque parou o sofrimento. É bom esse exercício. Furou o pneu de uma viagem, agradeça a Deus porque Ele me livrou de um acidente. Entende? Consegui o que agradecer a Deus diante de uma circunstância aparentemente negativa. Eu não vou andar ansioso quando eu coloco diante do Senhor, quando eu apresento ao Senhor o que causa ansiedade no meu coração. E quando eu agradeço, oro e suplico, existe um milagre, um sobrenatural, que acalma o meu coração. É a paz de Deus que vai além do nosso entendimento, que excede todo entendimento. Eu não entendo como é que eu consigo viver em paz, como o meu coração permanece em paz diante de uma catástrofe, diante de uma circunstância negativa. Aquele acidente que eu sofri há 1 ano e meio atrás, quase 2, depois que eu saí do carro e olhei o estado do carro, eu só agradecia, porque ainda não tinha morrido. Por que ainda não tinha morrido? Porque eu já sei de histórias que pessoas que saem do carro, vê o estado do carro, anda um pouco, depois
pum, morre. Eu agradeci porque ainda não tinha morrido. Falei para o Mateus, liga no seguro e liga também no 190. Agradeci a Deus. Essa necessidade de agradecer, de orar, de suplicar, vai produzir um milagre sobrenatural, que é a paz de Deus que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus, não na circunstância. Então, o grande desafio dessa noite é que você busque o controle das emoções, evite a ansiedade. Para equilibrar suas emoções, ocupe a sua mente com bons pensamentos. Tem gente que tem dificuldade em guardar bons pensamentos, tem gente que só pensa no pior. Tem gente que ama assistir jornalismo no Brasil, e o jornalismo no Brasil, ele adoece. Eu não gosto de assistir jornalismo no Brasil. Mas eu chego em uma casa, tem alguém que só vê miséria, só morte, só assalto, só... Eu fico olhando assim, meu Deus, como é que alguém se diverte vendo esse negócio? Eu vou fazer outra coisa, não fico vendo esse negócio. Mas tem gente que não perde, assiste de 7 da manhã, meio-dia, da noite, e vai dormir vendo as mesmas desgraças. E aí não entende por que a gente vive numa sociedade com síndrome de pânico, com depressão, com pavor, com isso, com aquilo. Eu preciso criar uma forma de ocupar a minha mente com bons pensamentos. E eu já falei isso aqui, nessa série de mensagens, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que tem ocupado a minha mente, ganha a minha atenção, consequentemente vai ganhar o meu coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, então não há espaço para mentira, não há espaço para falsidade. Há uma diferença entre mentira e falsidade. Eu penso que isso é bom, mas é falso. Nós vivemos hoje uma sociedade cheia de falsidade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que enobrece, que é valioso, que é real, não é aparente. Tudo que for correto, tudo que for puro, e tudo é puro para os puros, mas para os impuros, tudo é impuro. Eu me lembro que uma vez eu dei um pito em um homem, e estava em um ambiente complicado, esquisito, aberto, e o homem disse, porque todo homem olha para a mulher desejando. Eu falei, fale por você, e não pelos outros. Não é todo homem não, é só homem mau caráter, só homem que não respeita. A Bíblia diz assim, Jó, fiz um pacto com os meus olhos, para não desejar a mulher alheia. É preciso fazer um pacto com os olhos. Então, se você não pode olhar para nenhuma mulher que você deseja, você tem que mudar seu caráter, tem uma coisa errada com você. Mas tudo é puro para os puros. Às vezes eu vejo algumas reclamações de roupa de mulheres. Eu fico incomodado com isso. E eu não vi essa roupa, eu não vi isso. Eu fico pensando, tem coisa errada na cabeça de quem está vendo esse negócio. Mas já vi coisa errada e já disse, fecha essa roupa aí que está aparecendo tudo. Baixa, essa roupa não combina com você. Está mostrando tudo, já fiz isso inúmeras vezes. Cuidado com esse comportamento, cuidado com aquele comportamento. Mas Paulo está dizendo que tudo, e tudo, meus irmãos, é tudo. O nosso pensamento precisa ser recheado do verdadeiro, do nobre, do correto, do puro, do que é amável, do que é de boa fama,
do que exige excelência, que seja digno de louvor, nestas coisas pensai. E eu tenho usado essa expressão, eu vi uma vez um japonês, um chinesinho desse tamanho, Ben Yong, e ele veio pregar aqui no Brasil, empolgado, animado, ele dizia, o lixo que entra é o lixo que sai. Se você recebe lixo, esse lixo vai ter que sair. Se você ouve lixo, é o lixo que entra. Se você vê lixo, é o lixo que entra. Se você engole lixo, é o lixo que entra. E esse lixo que entra é o lixo que sai. O que é que você anda vendo? O que é que você anda assistindo? O que é que você anda pensando? Devemos manter o equilíbrio emocional cuidando dos nossos pensamentos. Pensando o que é nobre, pensando o que é amável, pensando o que é puro, o que é verdadeiro, o que é correto. Tem gente que é incapaz de pensar nessas coisas, porque só pensa no mal. Só pensa no que não é nada disso. Só pensa na mentira, só pensa no que empobrece, só pensa no que é errado, no que é impuro, no que não agrega, só hostiliza, naquilo que difama os outros, naquilo que não exalta ninguém. Para equilibrar suas emoções e manter conquistas em 2024, aquiete-se na presença de Deus. Aquiete-se na presença de Deus. Acalma o teu coração, acalma a tua alma. Tem uma música que eu já ouvi no passado, esse ano não ouvi ainda. Acalma minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Tem horas que nossa alma está tão angustiada que a gente faz igual o salmista. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Acalma minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu terei equilíbrio emocional quando eu acalmar o meu coração na presença de Deus. O Salmo de número 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente não se aquieta, a gente não tem nem a oportunidade de conhecer a Deus. O salmista nos convida a buscar momentos de tranquilidade, de quietude. E isso é muito difícil. A gente participa de um programa de mentoria chamado Renovo Pastoral. E no Renovo Pastoral tem um momento de quietude. José, é terrível. A gente sai, cada um para o canto e fica em silêncio, meia hora. Ah, que dificuldade. No início eu começava a orar. Para orar eu tinha que falar. No outro dia eu começava a cantar. A proposta é silenciou. Ei, Marcão, silêncio. Valdeir não. Valdeni. Claudeni. Lembra do silêncio? Silêncio. A gente não consegue acalmar nossa mente, nosso coração. Eu sou um cara agitadíssimo. Igual a criança, assim, minha boca está calada, mas meu pensamento está cantando. E era assim, eu não conseguia ficar, gente, 1 minuto
minuto, 2 minutos em silêncio. Parar de pensar, para de pensar. Silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que não vai encontrar Deus porque não consegue silenciar. Eu me lembro de Eliseu ou Elias? Elias. Queria ver Deus na caverna. E passou um forte, Deus não estava. Passou o fogo, Deus não estava. Deus vai estar em uma brisa suave. Precisamos acalmar nosso coração, aquietar na presença de Deus. Quando nos aquietamos diante de Deus, reconhecendo sua soberania e poder, encontramos descanso para nossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Equilibrar as emoções é um desafio constante, mas é um objetivo alcançável. Mas isso só é possível através da orientação e da graça de Deus. Por isso Paulo começa dizendo: pela graça eu quero te dar uma advertência. Ao reconhecer e aceitar nossas emoções, buscamos alimento para as nossas almas na palavra de Deus. Cultivamos um estilo de vida equilibrado. Nós começamos a construir uma base sólida para uma vida emocional saudável. 2024 vai exigir de você equilíbrio emocional. Cuidado com essas 4 coisas. Busque o controle de suas emoções. A minha emoção está alterada, eu preciso saber. Estou dormindo o suficiente? Tem que tomar um chazinho, tem que tomar um leitinho com mel antes de dormir. Tem que parar de ficar olhando para o WhatsApp para o tempo todo, ou botar um filtro de raios azuis. Você tem que dormir bem. E se você não estiver conseguindo, fale com um médico. O médico vai te ajudar, mas se você não está dormindo bem, você não tem como controlar as suas emoções. Você perde o controle. Evite a ansiedade, ela vai acontecer, ela vai chegar diante de você, e quando ela chegar, direciona ela para Deus. Se ela insistir, não ande ansioso, agradeça, ore e suplique. Ocupe sua mente com coisas boas. Para de ficar enchendo sua mente de pensamentos negativos, de comportamentos equivocados, e aquiete-se na presença de Deus. Que 2024 seja um ano em que você tenha equilíbrio emocional para conquistar, para celebrar, para conservar o emocional. Deus almeja e quer isso. A gente vai orar pelo seu motivo de oração, mas antes vamos ficar em pé e vamos cantar louvores ao Senhor. Mil problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo descende, sua forte mão.
O Senhor estende a sua forte mão para nós, sempre que a gente tem o coração grato a Ele e voltado para Ele. Eu queria convidar você agora para a gente fazer nosso momento de oração. Há alguns pedidos aqui nas nossas redes, você que está em casa, você que está nos assistindo no trabalho. Eu queria que a gente fechasse nossos olhos. Se você tem algum motivo de oração para colocar diante do Senhor, que você se coloque na presença do Pai agora. Quando a gente tem filho pequeno, né? A gente sabe o quanto é importante a figura do Pai. E como é bom a gente poder ter ao nosso lado um Pai que nos ama, que nos ouve, que nos acolhe, que estende a sua forte mão. Então, se você tem algum pedido no seu coração, você que está nos assistindo e participando agora, que você possa se colocar na presença do Senhor enquanto oramos. Deus vai ouvir a sua oração. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, queremos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, entendendo que o Senhor é o nosso provedor, é o nosso Criador, sustenta a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas. E nós queremos, Pai, dedicar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos pensamentos. E há algumas coisas, Pai, em nosso coração, em nosso viver, em nossa caminhada, que às vezes nos tiram a paz, nos tiram o foco, nos distanciam do nosso propósito. E eu queria colocar diante do Senhor agora, Pai, pedidos de pessoas que se colocam assim diante do Senhor, se colocam assim como filhos diante de um Pai que estende a sua forte mão para nos ajudar, para nos ajudar a caminhar. Pai, há pedidos aqui que falam sobre a saúde da Carla, há pedidos aqui que falam sobre gratidão pela fidelidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, pelos livramentos. A Sueli também pede orações pela Rosângela, que fez uma cirurgia do câncer de mama e perdeu a audição. Também pela Márcia, também com câncer de mama, que o Senhor tenha misericórdia dessas, Pai. A Sueli também pede pela conversão da Márcia, da Rosângela. Também pede, ó Deus, orações pelos enlutados, as pessoas que perderam, ó Deus, seus entes queridos, pessoas próximas. Para quem está desempregado ou enfermo, Senhor, estende a sua forte mão também. Aos que estão afastados dos caminhos do Senhor, que o Senhor dê oportunidades, que o Senhor mostre claramente a Tua vontade, que a presença do Teu Espírito Santo se faça na vida dessas pessoas também, indicando a Deus, falando nos corações o caminho correto. Também a Deus pede orações pelo pastor Ronaldo Lidório, pelo missionário Maílson, pela convenção que vamos ter em Foz do Iguaçu, que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua graça sobre a vida do nosso pastor, na condução de todos os trabalhos, de todas as reuniões, de todas as assembleias. Pai, que haja um consenso, que haja uma unidade no pensamento. Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo ali naquele lugar, em favor daquilo que é melhor para o reino. Pai, que seja um tempo abençoado ali em Foz do Iguaçu. Também, Deus, quero pedir que o Senhor coloque, ó Deus, uma atenção sobre todos, ó Deus, sobre a linda sobrinha Mel. O Márcio agradece pela vida dela, que hoje louvou o Senhor aqui com a gente. Também pelos pastores da nossa igreja. Também a Jussara agradece e pede orações pela família dela e pela vida dela, pela saúde dela. Pai, que o Senhor possa também ouvir a oração, Pai, a gratidão do coração da Dani, do Éder, que ela agradece a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem dado. Pai, como o pastor comentou no domingo, são tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, a cada dia, a cada momento, no nosso respirar, desde quando a gente levanta, que são incontáveis. Mas nós queremos reconhecer, Pai, que nada é nosso. Tudo vem das mãos do Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pai, que a gente possa também agradecer pela saúde emocional da família. A Joama pede e agradece por isso. O Claudenir pede orações a Deus pela saúde da mãe do amigo Natanael, pela saúde da Luzia, a mãe do amigo Renato, pela saúde do Paulo, que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Também pela a Isabete, pede oração pela recuperação do irmão Isaac Martins, que fraturou o tornozelo e fez uma cirurgia. Pai, são tantos outros pedidos. Pedidos nossos que estamos aqui agora, reunidos aqui como igreja. Ó Deus, que colocamos o nosso coração diante do Senhor. Às vezes um coração que veio até aqui, ó Deus, pesado, sentindo algum sentimento ruim. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo nos preencha, Deus, com a Tua graça, com a Tua paz que sobrepassa todo o entendimento.
Não importa aquilo que nós estamos vivendo, se nós temos o Senhor como nosso guia, como nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai, nós louvamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor possa responder a cada pedido aqui, conforme a sua graça e a sua bondade. Pai, aqueles, Deus, que o Senhor não responder agora, que o Senhor dê a paz no coração, para esperar o momento certo da tua resposta. Enquanto isso, Pai, nós queremos somente adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é, não aquilo que o Senhor vai fazer, mas só a sua pessoa, a sua presença em nossa vida já nos constrange. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.